Tiago Freire, eu sou o diretor da revista RAM. Queria agradecer o convite da Microsoft para falar de um tema. A Microsoft escolheu exatamente o tema do fracasso para eu falar. Que é sinal que me conhece melhor do que pensava, e temos de facto uns convidados excepcionais para nos ajudar a perceber o que é falhar, porque é que falhar não é o fim do mundo, porque é que às vezes é melhor falhar mais rápido do que ir falhando lentamente, e portanto creio que vai ser aqui uma sessão bastante interessante, temos todas as condições para isso. Por ordem, queria apresentar aqui o Rui Nabeiro, do Grupo Delta, Helena Vieira, da Blue Bio Alliance, Cristina Fonseca, Capital, e o Celso Martinho, da Pixel. Eu não vou falar mais, o que interessa é aqui os nossos convidados, começando aqui o Rui, porque está aqui mais perto. Rui, gostava de saber o que é que significa falhar e, no fundo, o que é que significa, queria que me contasse, numa empresa tão grande como é a Delta, tão dominante como é a Delta, há algum episódio que lhe ficou marcado de uma falsa partida, algo que falhou e que podia ter acontecido muito depressa e que sentiu que era preciso mudar? Bom, em primeiro lugar, obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui. Estar a falar com estas coisas de convites. É uma experiência nova. Falhar faz parte. Eu acho que nós todos temos que nos habituar que não vamos sempre tudo bem. E esse curso que muitas das vezes tem também percalços pelo meio é perfeitamente natural e temos que encarar como parte do negócio, parte do processo, somos humanos e isso, enfim, é aquilo que nos ser o que somos. Partilhar, se calhar, uma história ou um momento que o falhanço é importante é falar um bocadinho também do nosso negócio das cápsulas. Nós já temos 11 anos no mercado das cápsulas, mas antes de entrarmos para esse negócio, levamos algum tempo a perceber, em primeiro lugar, que era importante estar também nesse negócio e levámos algum tempo a perceber como é que se fazia, mas penso que percebemos bem. Qual é o episódio talvez mais importante? Enfim, ao longo do tempo, o consumidor e as pessoas que gostam da marca iam-nos pressionando, como é que vocês não têm uma solução para o mercado, para casa, não vê aquelas coisinhas pequenas, aquilo é tão giro, é tão prático, tão cómodo, enfim. E de facto há um momento, talvez, chave para que nós tenhamos decidido avançar, que acontece num almoço no Martinho da Arcada, que estava eu com o meu avô, e quem estava connosco levou o todo a chatear o meu avô, a dizer como é que vocês não têm, aquilo é uma vergonha, vocês não fazem, o que é que têm que fazer para aquelas máquinas? E pronto, quando chegava ao carro, o meu avô estava revoltadíssimo com aquilo, brigou comigo também, e portanto esse é o momento-chave em que eu digo, bom, tenho que pegar neste tema, tenho que pegar no negócio e vamos montá-lo. E o falhanço não é este, o falhanço é que, enfim, obviamente, como mandam os livros e as regras, estudos de mercado, vamos analisar a opinião do consumidor, vamos ouvir o que é que ele tem para nos dizer, vamos ponderar todas as alternativas e, com base nesse estudo, aquilo que decidimos avançar foi com um projeto que chamámos o Delta Gourmet, que eram umas pastilhas que ainda existem hoje, obviamente estão em queda o consumo desse tipo de produtos, que é uma pastilha mole que se colocava nas máquinas. E porquê é que avançamos com isso? Porque os estudos diziam, bom, o consumidor não quer estar agarrado a um sistema, portanto, ter que comprar uma máquina, depois fica fidelizado obrigatoriamente por aquilo. Portanto, vamos trabalhar dentro do open source, existentes open source, que é isso que o consumidor quer. Lançámos, na altura, lançámos uma casa de decor, e portanto fizemos um espaço com a casa de decor, o Delta Gourmet, portanto aquilo era espetacular, cafés de origens, tudo by book. O que é facto é que ao fim de 4, 5 meses vendíamos bola. Não é? E, portanto, rapidamente percebemos que isto é um flop, é um falhanço, e em 5 meses estávamos a montar o projeto. Portanto, ao fim de mês abandonámos claramente o Delta Gourmet e avançámos com o nosso projeto de cápsulas, que se chama hoje Delta Key, e fizemos-lo em 9 meses. Portanto, claramente o Delta Gourmet, para perceber que o consumidor diz muitas coisas que não é verdade também, que diz-nos uma coisa, mas de facto o que quer
e o que precisa é outra, e isso foi um learning importante para nós. E o que é facto é que percebemos que tínhamos que montar o nosso sistema, era um sistema fechado, tínhamos que investir, porque isso implicou um investimento muito grande nos equipamentos, no desenvolvimento, o outro era um sistema open source, não tinha custos, mas percebemos que tínhamos falhado, aquele não era o caminho e que tínhamos que criar caminho e fazer o caminho correto, e que foi isso que fizemos até hoje. E também leva-nos àquela questão que está na origem deste painel, que é o falhar rapidamente. Neste caso, é responder rapidamente ao falhanço. Sim, eu penso, mas rapidamente percebemos que estávamos a falhar e que não podíamos insistir na tecla, ainda que todos os dados que tínhamos diziam-nos que era por ali que devíamos ir. Mas percebemos que o caminho não era, voltámos atrás e recomeçámos. Portanto, foi uma aprendizagem importantíssima, aprendemos muito e acho que aprendemos bem, porque o caminho que fizemos foi um caminho de sucesso, um caminho de liderança, um caminho de inovação, abriu-nos a porta, de facto, a dizer, bom, temos o nosso sistema, temos que investir nele. E é isso que temos feito ao longo dos últimos anos para enfim, conquistar aquilo que temos vindo a conquistar, não só em Portugal, mas também lá fora. O facto de LTK permitiu-nos abrir, de repente, as portas a um mercado que não é só o mercado português. Acaba por ser o ponta de lança da expansão internacional, não é? Tornou-se nisso. Muito bem. Helena, queria-lhe perguntar, a Helena já fez muitas coisas e já que estamos aqui a partilhar experiências e, no fundo, aquele lado que normalmente não se quer mostrar muito, que é as coisas que não correm necessariamente bem, gostava que me partilhasse um bocadinho coisas que não correram bem no seu percurso empresarial e de que forma é que às vezes não é fácil sequer assumir que a coisa não está a correr bem. Como é que uma pessoa que tem um projeto no qual acredita e que dedica tanto tempo consegue assumir que, bom, tem que ir por outro caminho? Como é que isto se faz? Bom dia a todos, estão a ouvir bem também? De facto, isto é estranho estar-nos a ouvir a nós próprios. Portanto, eu já vou na terceira startup. A boa notícia é que a terceira está a correr bem desde o dia 1, é lucrativa, dá lucro, está a crescer super rápido e, portanto, isso é bom. A primeira startup foi uma empresa na área da biotecnologia marinha. Este é um nome horroroso, mas o que fazíamos era procurar micro-organismos no fundo do mar e usar a sabedoria deles para fazer produtos super interessantes para a área da cosmética, farmacêutica e da alimentação. E essa empresa começou numa altura em que o empreendedorismo em Portugal não existia praticamente, não havia ainda sequer business angels, portanto era tudo ainda muito incipiente. E começámos com um investimento de capital de risco, de uma das poucas capitais de risco públicas da altura, que investiu bastante, foi um dos maiores investimentos na altura. O projeto durou cerca de 8 anos, com vários investimentos, levantou bastante dinheiro, tivemos que fazer um shift também num determinado momento, percebemos que não tínhamos nem força nem capital para avançar só para a área farmacêutica e decidimos diversificar, foi aí que entramos na área da cosmética e de outras. E nessa altura aprendemos com as lições que tínhamos aprendido antes. Em 3 anos lançámos um produto novo no mercado, que era o chamado Botox marinho, que veio de uma bactéria dos Açores e que substituía o Botox injetável por um composto em creme e, portanto, teve imenso sucesso. Essa empresa fechou por motivos externos, não necessariamente por falhanço de desenvolvimento tecnológico, e essa é a primeira lição, é que muitas vezes nós não conseguimos controlar tudo o que acontece às nossas empresas, principalmente quando as empresas crescem muito e têm muitos acionistas, e portanto essa foi a primeira grande lição. Depois disso leva-se uma paulada, fica-se um bocado de tempo no chão, tem que se fazer o luto e volta-se à vida normal, porque a vida não para, não é? E eu percebi que, eu costumo dizer isto aos meus alunos, o empreendedorismo é um vírus, e é um vírus daqueles crónicos, tipo herpes. Ele, uma vez infectado, não desaparece, pode adormecer, ficar em estado dormente, mas depois volta a reativar. E, portanto, eu, passado pouco menos de um ano, estava a montar uma outra startup de um projeto já anterior, que é Skin Mix, dentro da área da cosmética, portanto, uma área que eu já conhecia bastante bem, cujo objetivo era fazer formulações personalizadas de cremes, portanto o consumidor construía o seu próprio produto. Lançámos depressa, sem investidores, porque eu ainda vinha queimada da experiência anterior, não quis investidores nenhuns, tivemos imensos atrás de nós, pusemos o nosso dinheiro tudo em bootstrapping, fazíamos vendas e voltávamos a vender.
Qual foi o problema? Não tinha aprendido o suficiente ainda, nitidamente, porque as empresas para crescerem depressa precisam de investimento. E, portanto, esta empresa, ao fim de 2 anos, eu percebi, ela crescia e era autossuficiente, mas não crescia suficientemente depressa. Começaram a entrar grandes players no mercado, estamos a falar L'Oréal, Clarins, Clinique, e hoje em dia todas elas têm, até Rituals têm soluções equivalentes àquilo que nós fazíamos, e, portanto, percebemos rapidamente que já não tínhamos tempo para crescer à velocidade que devíamos crescer. E então, antes de termos um buraco, com dinheiro ainda no banco, decidimos todos amigavelmente encerrar a empresa. Portanto, foi um fail fast para nós, foi um falhanço que percebemos que antes que isto dê buraco e que nós fiquemos com falta de dinheiro e com dívidas para pagar, vamos fechar a empresa e o dinheiro que está no banco dividimos e vamos fazer uma viagem, e foi o que fizemos todos. E, portanto, fechámos essa. A terceira empresa, que é a Wow Homes, uma empresa de marketing digital e home staging para alojamento local, cresceu numa altura em que eu precisava de dinheiro, foi precisamente quando fechou a BioAlvo, comecei por alugar a minha própria casa, dormi na garagem, para casa dos meus pais nessa altura, e muito aprendi com isso, juntei-me a um sócio que sabe fazer marketing digital super bem, que é o Bruno, e a empresa desde o dia 1 tem faturas, cresce, está a crescer super depressa, 2 dígitos ou mais ao ano, e portanto tenho usado o que aprendi, investimos, temos continuado a investir nesta empresa. Estamos neste momento a ponderar abrir o capital precisamente para crescer ainda mais depressa. E, portanto, aqui a grande lição é o que se aprende das antigas, faz todo o sentido. Para mim, a palavra falhar não existe, existem tentativas que não funcionaram. E, portanto, pelo menos é uma empresa que, a Wow Homes, que não vai falhar, esperemos que não vá falhar, pelo menos não vai falhar rápido, porque está a andar bem, portanto, para já está a funcionar bem rapidamente. Cristina, a Cristina está na fundação de uma das empresas Media Darlings, não é? Que toda a gente fala, inclusivamente foi capa da Exama, a história dessa empresa, a Talkdesk, mas a Talkdesk não é o início do percurso, não é? É aquela mais visível e aquela que bateu certo, não é? Mas antes disso houve outras tentativas que não correram assim tão bem. Queres falar um bocadinho acerca disso? Posso falar, até porque eu acho que hoje nós olhamos para trás e parece tudo fácil e um caminho bonito, mas a verdade é que eu e o Tiago, quando saímos do técnico, tínhamos este desejo de construir alguma coisa, porque não é? Era fascinante, e na altura, eu costumo dizer que na altura o Mark Zuckerberg era um bom exemplo, era uma boa pessoa, era uma boa inspiração para qualquer programador que saísse da faculdade, e portanto nós ambicionávamos repetir um bocadinho o que ele repetiu, fazer alguma coisa com o nosso conhecimento, pôr na internet e nascer uma história de sucesso. E a verdade é que nós rejeitámos várias ofertas de emprego, algumas altamente aliciantes, para nos dedicar a esse caminho, e durante um ano lançámos 3 aplicações diferentes que não funcionaram necessariamente, algumas pagavam as contas, portanto a um nível básico, standards de estudante ainda, obviamente, e eu acho que nesse ano o que nós fizemos mais e mais rápido foi falhar, mas a cada passo nós usávamos a aprendizagem para nos mover o mais rapidamente possível. E eu acho que hoje em dia há outro fenómeno que na altura não existia. A promoção do empreendedorismo não existia. Eu não podia dizer a ninguém que eu era empreendedor, aliás, eu podia tentar, mas ninguém ia perceber sequer o que isso era, tanto que quando nós fomos para os Estados Unidos pela primeira vez, nós conhecemos um português que estava lá a montar a sua startup, e quando ele nos diz que é empreendedor, eu lembro-me de pensar, estas pessoas existem, mas é aqui, não é em Portugal. E portanto, para nós, como não havia um commitment público em relação ao que nós estávamos a fazer, muito mais fácil falhar e assumir o falhanço, porque isso só precisava de acontecer perante nós próprios. Enquanto hoje em dia, se calhar há uma facilidade e há um interesse muito por estas e que depois se podem tornar grandes histórias de sucesso, e se calhar se eu for uma pitch competition e ganhar o prémio de melhor empreendedor pela promessa de vir a criar uma empresa de sucesso na área, que ou os investidores não funcionaram, apareceram muitos competidores que se moveram mais rápido que eu, e portanto, se eu perceber que
grande o suficiente que me impede de executar aquela visão, às vezes o melhor que há a fazer é matar o projeto. E se estamos a falar de capital de risco, sobretudo, por exemplo, nós na Índica assumimos que de uma fase para a outra, metade das empresas vão falhar. E isto é indústria. E eu acho que ainda nos custa, questões culturais, se calhar, assumir que isso seja verdade. E, portanto, eu depois acaba por imensa energia para a frente, se calhar não cumprir as expectativas que temos para esses projetos. Eu acho espetacular, acho que se levanta de manhã e faz tudo bem, e basta termos a coragem de assumir isso também num contexto profissional e de negócio. Muito bem, obrigado. Celso, pegando aqui nesta questão, é normal, espetacular, quem eleva ao estatuto de herói, quem falha. E há um programa da Pixel, do Insert Coin, que é um bocadinho dedicado, chama-se aliás Game Over e depois Continue, que é, ok, perdeu-se este jogo, mas há mais créditos, não é? E que tenta, de facto, herói aqueles que tentaram, falharam, contam as suas experiências e seguem em frente. Como é que isto se faz? De onde é que nasceu esta ideia? Certo. É super esquisito, de facto. Muito. Obrigado pelo convite, é um prazer estar aqui. Para quem não sabe, a Bright Pixel trabalha em startups early stage, focado em retalho, telesegurança, no vertical business to business, e temos um modelo que passa não só por investir, mas também por ajudar os empreendedores a criarem as suas próprias empresas connosco. Depois nós saímos do processo como investidores e também ajudamos as empresas a fazer transformação digital. Uma das coisas que nós aprendemos durante estes 3 anos de atividade da Bright é que muitos dos instrumentos, falou-se aqui muito que há 20 anos ou há 10 anos a palavra startup não existia no nosso léxico e eu sou a prova viva disso, não é? Portanto, eu também não sabia o que era uma startup nos anos 90. Mas quer dizer, eu acho que nos últimos 6, 7 anos a infraestrutura foi toda construída. Hoje ninguém se pode queixar de falta de incubadoras, aceleradoras, mentores, investidores. Eu acho que há mais instrumentos de investimento em Portugal neste momento do que oportunidades, pelo menos residentes em Portugal ou sediadas em Portugal, para investir. E, portanto, nós estamos numa fase crítica do empreendedorismo, eu acho, em que temos que dar um salto de maturidade e tem que começar a aparecer os primeiros serial entrepreneurs. Há todo um salto que outras regiões já fizeram e que eu acho que Lisboa ainda não fez. Isto tudo para dizer que uma das coisas que nós estamos a sentir é que temos a capacidade de investir, mas não conseguimos gerar deal flow suficiente para conseguir concretizar os investimentos que queremos fazer. E, para chegar ao ponto, um dos motivos pelos quais nós achamos que isto está a acontecer é que, culturalmente, nós ainda temos uma certa aversão ao risco. Aliás, eu costumo dizer que a minha geração em particular faz uma coisa fantástica, que é não só penalizamos o sucesso, achamos que quem é bem-sucedido provavelmente é um aldrabão, como estigmatizamos o falhanço, ou seja, quem falha não percebe nada do assunto. E conseguimos fazer estas duas coisas ao mesmo tempo, que é absolutamente espetacular. Ora, esta aversão ao risco é completamente incompatível com a atividade de empreender e com a atividade de criar uma empresa, porque o tema não é o falhar, o tema é o processo. É o processo que, aliás, já foi aqui muito discutido. Portanto, nós na Bright iniciámos esta empreitada de tentar desmistificar um bocado o estigmatismo do falhanço e de transformar pessoas que já passaram pelo processo de criar uma empresa que não resultou e transformá-las em heróis, no sentido de que desafiamos-las a partilhar essa experiência connosco, sem tabus. Esse é um problema português também às vezes, e transformamos isso numa coisa muito valiosa, que é estas pessoas têm muito para nos ensinar e eu até apostaria primeiro nelas do que em outras que ainda não passaram pelas dores naturais de criar uma startup. Há um outro problema, só para terminar, que é
nós também estamos numa fase do empreendedorismo em Portugal em que há uma certa romantização da comunicação social em relação a esta atividade, ou seja, normalmente falamos das coisas que correm bem, falamos dos grandes investimentos, dos grandes casos de sucesso, das histórias, de como é que as empresas foram criadas, e temos uma tendência a menosprezar o processo todo que teve que acontecer para chegarem a esse ponto. E uma startup, eu vou dizer uma coisa politicamente incorreto, é tudo menos romântico. É um mar de dor e dificuldades e de barreiras que têm que ser ultrapassadas. E as características dos empreendedores são fundamentais. A resiliência, a experiência, tudo isso é muito importante. E eu acho que vale a pena falar também sobre o processo, vale muito a pena falar sobre o processo. Portanto, é um bocado isso que estamos a tentar fazer na Bright Pixel com o Game Over. Muito bem. No que toca à comunicação social, houve aqui há um ano, tal, em que não só se fala do lado romântico e do lado bem-sucedido, uma certa e uma certa até agressividade em relação a quem aconteceu. Nós tivemos casos desses em Portugal. Empresas que tinham sido consideradas muito promissoras falharam, naturalmente, como outras falharam, e não foram tratadas com grande carinho pela imprensa, não é? Se calhar está na altura também de começar a própria imprensa a dar isso como natural. Isso tem muito que se lhe diga, porque às vezes os empreendedores não falam sobre o processo ou sobre a história, não apenas por vontade deles, mas muitas vezes por vontade de outras pessoas que estão à volta ou que estiveram à volta da empresa. Pois. Incluindo investidores. Portanto, às vezes não é só a dificuldade do empreendedor falar sobre o processo, é muito mais do que isso. Pois, e há uma certa personalização para já, é muito romanceada a questão dos fundadores, naturalmente, não é? E das pessoas que estão à frente. Mas muitas vezes, quando corre mal, eles são a cara do que correu mal, mas às vezes não tem nada a ver com eles. É o ambiente, é o financiamento, é os acionistas. É claro que a responsabilidade última é sempre deles, mas não é única, não é? E já agora, o que é que nos deixa, pegando naquilo também que disse culturalmente, que é nós, os portugueses, temos a tendência de, nós não gostamos de gente muito bem sucedida e também não gostamos de gente que não é bem sucedida, pelo menos houve uma vez que não foi bem sucedida. Então isso deixa-nos o quê? É mais ou menos? Andamos aqui mais ou menos? Em primeiro lugar, eu acho que isso é um tema muito da minha geração e talvez dos meus pais. Eu também, ao mesmo tempo, quero ser positivo e otimista. Aliás, eu sou otimista por natureza e acho que as novas gerações estão a mudar muito isto. Pois. Mas a minha geração ficou muito marcada por isso. Ou seja, a única maneira de nós sermos socialmente aceites era sermos medianos, era estarmos no meio, portanto não incomodar nem para cima, nem incomodar para baixo. Mas eu acho honestamente que isso está a mudar também, portanto eu não reconheço que as novas gerações estejam a o mesmo percurso, até porque a crise toda que Portugal viveu, este fenómeno do empreendedorismo que se seguiu, obrigou-os a pensar de forma completamente diferente e isso está a acontecer. De qualquer maneira, eu acho que ainda há muito trabalho para fazer porque há coisas que nos estão enraizadas no sangue. Leva tempo, não é? Até porque a luta já não é só na nossa aldeia, não é? Se calhar na geração anterior, não é? Era uma luta aqui um bocadinho mais controlada e agora a luta é global. É global. Claro. E portanto... Muito bem. Rui, voltando aqui, queria lhe perguntar se no caso do grupo Delta, que é um dos maiores grupos portugueses, um grupo exportador, é mais fácil ou mais difícil arriscar num grupo grande, num grupo familiar? Pergunto isto porquê? Porque, por um lado, há mais arcabouço, há mais estrutura, há mais dinheiro, há uma certa credibilidade. Por outro lado, há mais publicidade também. As pessoas estão a olhar para o que um grupo como a Delta faz. É mais fácil ou mais difícil tomar riscos e entrar em projetos novos? Olha, eu quando comecei a estudar, eu licenciei-me em Gestão de Empresas na Universidade Católica e logo nas primeiras aulas aquilo que me ensinaram foi a resposta certa é sempre depende. Portanto, eu acho que depende, não é? Como em todos os casos. Obviamente, quando temos uma empresa, porque aquilo que estamos a falar também muito é de visibilidade e é isso que é o tema também, é a visibilidade, é os mídia, é o contacto, enfim. Quando temos uma marca tão forte como é a marca Delta, obviamente isso tem responsabilidade por tudo aquilo que nós fizemos com essa marca, e, portanto aqui já entramos dentro do campo da gestão de marca, tudo o que fizermos com essa marca há de ter impacto, seja ele positivo ou negativo, no valor que a própria marca tem. Agora, diria que do ponto de vista corporativo,
se os riscos forem mais calculados, uma empresa que é mais sólida, enfim, se é mais sólida financeiramente, porque normalmente o que falha não são as ideias e os bons projetos, muitas vezes é a questão financeira que falha no meio destas equações, que há muitos bons projetos, muitas boas ideias e muitos bons empreendedores que falham não por não serem capazes de implementar as suas ideias, mas porque se calhar muitas vezes não têm dinheiro ou capacidade às vezes até para o gerir. Eu diria que uma empresa que é sólida financeiramente tem uma vantagem, obviamente, nesse campo. Acho é que quando já temos uma dimensão suficientemente grande, a responsabilidade é outra. Mas eu também me parece que esta questão de haver um tema cultural de que estamos abertos a quem arrisca e a quem toma iniciativas e que gostamos de ver as empresas arriscar e correr riscos, também é um ponto positivo, não é? Porque hoje em dia gosta-se de se ouvir, e, enfim, nós temos investido muito em inovação, nós hoje não temos medo de apostar em startups que nos ajudam a montar um coffee car que vem servir cafés em todo o lado, ou trabalhar com outras empresas e em parceria que nos ajudam a desenvolver os astronautas que servem café num estádio de futebol ou na linha do metro. E se não correr bem, não corre bem para nós e não corre bem para eles, mas pelo menos, enfim, demos este passo de querer fazer coisas de uma forma diferente. Eu acho que hoje em dia o consumidor está muito aberto a que se faça coisas de uma forma diferente. Porque também percebe que enfim, se não correr bem, algo vai correr bem, vamos aprender, vamos ter uma experiência diferente, vai haver uma evolução. E a evolução é aquilo que nós queremos, não é? Quando discutimos os assuntos, quando debatemos assuntos, aquilo que estamos a pensar é na evolução e em poder aprender e em crescer. E há uma abertura hoje muito grande para isso. Queria lhe perguntar, acha que as grandes empresas em Portugal, estabelecidas, as históricas, levaram algum tempo até começar a abraçar essas startups e esses projetos que começaram a existir há uns anos, de forma a integrá-los na sua cadeia de valor e a aprenderem em conjunto? Existe algum tradicionalismo, algum conservadorismo das grandes empresas que também, por serem grandes, se calhar acham-se mais autossuficientes? Não tenho dados para lhe responder. Acho que hoje, talvez por esta questão cultural que estávamos a falar, há uma maior abertura para se trabalhar com startups, não é? E todas as grandes empresas hoje, quer dizer, quem é a grande empresa que não está até nas Web Summits da vida com stand, com startups dentro do seu stand, não é? Portanto, hoje quase todos querem estar com startups de braço dado. Enfim, se levou tempo mais, pois teria sido bom que tivéssemos começado há mais tempo, mas se calhar também as questões culturais que estávamos aqui a falar não nos permitiram dar esse passo, e se calhar hoje temos um ecossistema empresarial mais preparado e estamos todos mais preparados para dar esse passo. Portanto, estamos a dá-lo agora, devíamos ter dado há mais tempo, se calhar sim, mas enfim, já é bom estarmos a dar hoje e de facto acredito que sim, acredito que realmente nós até como portugueses temos uma oportunidade única agora, porque tendo este clima tão positivo para que se possa fazer e construir, não devemos perder essa oportunidade de agora o fazermos e fazermos bem, porque de facto temos uma oportunidade excepcional, temos empresas que investem, empresas que ajudam as startups a crescer e, portanto, se temos este ambiente, há que aproveitar. Este é o momento e temos aqui um caminho, pelo menos pela primeira vez, sério para podermos construir em cima dele. Certo. Helena, queria pegar numa coisa acerca de quando há capítulos que se fecham na nossa vida, seja empresariais, seja pessoais, há muito, neste campo da tecnologia, do empreendedorismo, há muita questão de reagir, get back on the horse, vamos lá. Mas a Helena também defende que às vezes é preciso, lá está, fazer o luto, parar para pensar, reposicionar-nos um bocadinho no mundo e o que é que queremos fazer, e portanto a reação imediata não é sempre a melhor estratégia. Eu acho que depende muito de cada de cada pessoa. No meu caso, eu tive a sorte, eu acho que foi uma sorte, de que o meu primeiro projeto empresarial foi de facto um projeto muito grande dentro do setor e mesmo a nível internacional. Para a altura foi um projeto grande e portanto the higher you climb, the biggest the fall, não é? E portanto para mim foi duro até pela forma como como se encerrou esse capítulo da minha vida, foi duro nesse momento e portanto eu precisei de tempo
para me afastar um bocadinho de tudo e conseguir digerir, mas tem muito a ver com a personalidade de cada um e com a forma como nós digerimos tudo isto. Portanto, eu preciso desse tempo para analisar e decidir o que fazer. Mas, por exemplo, na Skin Mix foi uma coisa super... Essa aprendizagem foi feita com a primeira, e, portanto, para nós foi uma coisa super natural, a decisão de fechar, ou seja, passámos, se calhar criei uma certa distância aos negócios a que crio, portanto, analiso as coisas de uma forma muito mais fria, consigo hoje em dia ver estas coisas desta forma, portanto, hoje em dia também, porque eu sou professora de empreendedorismo e de inovação, eu também sinto que a maior parte dos empreendedores está muito, ou tem a obrigação de estar mais bem preparado do que uma bióloga que começou uma empresa há não sei quantos anos atrás, não é? E, portanto, nesse sentido, a formação faz muita diferença. Eu sou uma pessoa que lê imenso hoje, estou sempre a apostar em formação, eu prefiro investir 400 euros num curso do que 400 euros no meu carro ou numa casa, ou o que seja. E, portanto, acho que isso é super importante, a formação que se dá. E também sinto, e voltando um bocadinho à questão do Celso, a questão cultural e esta nova geração, eu sinto que hoje em dia a maior parte dos empreendedores, e eu continuo empreendedora e acho que vou ser sempre, não é necessariamente pelo dinheiro nem pelo estatuto que há uns anos atrás, ou na geração de, se calhar anterior à minha, o fazíamos. Nós fazemos por um valor que para mim é muito mais alto, que é a liberdade. A liberdade de escolher o que quero fazer, de como passar os meus dias, do impacto que quero deixar, daquilo que quero ensinar à minha filha, para quem todas as minhas experiências são super importantes para ela, não é? O exemplo que lhe dou. E, portanto, acho que esse valor da liberdade é o valor que move a geração atual de empreendedores. E devemos aproveitar isso, devemos aproveitar esta forma de ver. Todos eles acho que estão preparados para falhar. Todos eles sabem que vão fazer 2 ou 3 antes de fazerem, ou mais, não é? O Richard Branson acho que fez 100 e tal, portanto, eu ainda tenho muito para aprender. Ainda falta muito. Exato. Cristina, pegando num conselho que também deu e que prende-se muito com o tema deste bloco que nós estamos aqui a discutir, que é em que circunstâncias é que é o fundamental e faz diferença o falhar rápido? Ou seja, perceber rapidamente que não funciona, perceber que isso não é o fim do mundo, perceber que se pode partir para outra. Qual é a diferença entre falhar rápido e ir falhando? É assim, falhar, eu acho que nós temos que é um bocadinho como ela estava a dizer, de nós sermos muito pragmáticos a fazer um julgamento de quando as coisas estão a funcionar ou não, se devemos fechar a empresa ou não. E, portanto, às vezes tem que haver este distanciamento de emoções entre termos algo que eu criei e que não vai funcionar e, portanto, emocionalmente pode ser difícil, mas isso pode ser a melhor decisão. E eu acho que a pergunta tem a ver com eu conseguir ou não tomar essa decisão racional de avaliar a realidade como ela é. Acho que esse é o resumo, mas obviamente que é muito subjetivo. É muito subjetivo. Depende dos investidores, depende de eu... Às vezes as pessoas, eu sinto que em Portugal há muitos recursos desperdiçados a tentar bater com a cabeça nas paredes muitas vezes. Até porque nós somos um mercado relativamente pequeno. Às vezes uma coisa funciona aqui, não quer dizer que funcione lá fora. E porque não é? A inovação vem lá de cima, do norte da Europa e para ali na fronteira entre Portugal e Espanha muitas vezes. E portanto, quando eu tenho um negócio que funciona perfeitamente em Portugal, isso pode ser ou porque não há competição aqui que não chegou, ou então eu posso realmente ter algo que seja diferenciador e com capacidade de ser um negócio global de referência. Mas para isso tenho que ir testar lá fora. Claro. E isso obriga eu muitas vezes mudar-me de país, contratar equipas lá, os custos não são os mesmos, ou seja, eu tenho que ter a capacidade de fazer esta análise macro e de ser muito realista em relação ao potencial do meu negócio e de conseguir chegar onde eu quero chegar. E isso é difícil. E portanto em Portugal às vezes há imensas zombie companies que se vão aguentando porque é relativamente barato manter uma empresa. Eu estou na minha zona de conforto, se calhar estou a adiar, por que razão seja, ir lá para fora e expor-me a esse mercado global que é efetivamente competitivo. E portanto há muita energia, muitos recursos baralhados neste processo. E depois outra coisa outro comentário que eu quero fazer para completar um bocadinho, nós falamos muito da geração mais nova já ser
e tolerar o falhanço e privilégio, mas eu acho que o nosso maior problema como sociedade, nas outras que estão nas multinacionais, que são, não é? Nós quando falamos de startups é a ponta da ponta da ponta do iceberg. Mas não é feita ou pelo menos parte. E portanto, o grande desafio está nas empresas, nos grupos empresariais, em cada departamento, as pessoas arriscarem mais e falharem. E aí é que eu acho que está o grande desafio, que é eu saber que há alguma coisa que não está bem, ou eu ter feedback de clientes que algo não está a funcionar, ou eu estar a ser pressionado pelos meus competidores e não agir em relação a isso. Fazer algo acerca disso e não deixar... Portanto, o falhanço não é só nas startups certo. e tal, e nas novas unidades de negócio, é também, se calhar, nos departamentos core das estruturas empresariais, as pessoas perceberem que o mundo está a mudar e é preciso iterar, é preciso testar assumptions, só me ocorre a palavra em inglês. Claro, mas isto muitas vezes é uma questão de postura de risco, inclusivamente em todos os campos da vida, não é só na questão das empresas. E depois se quer ver esta distinção que se calhar temos os fantásticos, génios muito aventureiros, e daí uma geração que disse que era o seu trabalho. Parece haver aqui uma artificial, tem a ver com numa fase diferente da carreira. Tiveram ofertas de empresas e decidiram-se à volta para essas pessoas. Podem ter espírito. Eu acho que tem espírito empreendedor. Eu acho que é empreendedor. E cada vez mais a ter necessidade de trazer programas de trazer empresas que ajudam no processo de transformação, de ir ao Web Summit, chamar em sistema com quem talento mais jovem. As empresas, claramente, que têm que dar este passo. E aí têm que perceber falhar. E que vão... e a cultura tem que ser preparada para incorporar isso. Celso, já passou nisto em passando, passou por no ajustamento, pedido de assistência, e isso apanhou no mercado de trabalho, então, para quem faz muito sentido, o raciocínio de estudar, tirar o teu para o Estado, um banco, ou é engenheiro numa grande empresa, tens um emprego para a vida, porque esse período de destruição de emprego significou que a coisa garantida, e nós percebeu que isto não, às vezes não é. A ver com pessoas, por não terem nada, que façam tudo by the book da sua carreirazinha, perder, e portanto fazem o que gostam. Acho que o fenómeno, sem dúvida nenhuma, um catalisador muito grande que resultou do empreendedorismo seja feito a um conjunto que acreditou que era possível o ecossistema, mas nenhumas investiu o seu tempo a criar instrumentos ligados ao empreendedorismo. É tudo história, mas lá no início, quando nenhum de nós incorporava o termo startup linguagem. Dito isto, eu acho que um estudante de idade hoje e querer empresa, de facto pode fazê-lo, os instrumentos estão todos criados e o período é ótimo, o momento que vivemos é ótimo, portanto nós vemos muito mais em ser empreendedores, como também é legítimo, me causa alguma dor, os estudantes das universidades e querem ir trabalhar aliás estão lá a tentar as pessoas mas para é normal. Podemos ser todos empreendedores, claro. Nada, não é? E é normal, e eu vejo isso acontecer muito, e o processo na Bright que passaram a ver pessoas que estão em ideia de construir um produto,
e ou fazem a própria empresa ou saem em bons termos ou não. Startup, isso também está a acontecer muito. E nós valorizamos muito as passou pelo mercado profissional das empresas e depois decidiu, porque já vem com uma bagagem completamente diferente. Há uma pergunta clássica, isto porque eu não era investidor, portanto, há 3 anos, a clássica que é devemos investir na ideia ou na equipa ou no cavalo. Ok. Efetivamente nestas pessoas que investimos, não é porque as ideias são moldadas no curso de execução normal, chegam ao completamente diferentes do que estavam no início. Portanto, as pessoas, e esse é um investimento que nós fazemos, é nas pessoas. Na Indico Capital, da experiência, do seu know-how, também numa ótica de investimento. Quando... Aposto. Nós não fazemos aposta. Pronto, encontra uma melhor. Quando se, com uma empresa que se apoia, que vocês estão... há diferença a pessoas falam das suas experiências passadas bem sucedidas. Há muita que em certos mercados é currículo, astro. Faz o à vontade. Faz diferença, mas a coisa mais importante é depois como é que isso se reflete, ou seja, pegando no que o Celso se referiu, a capacidade disso para mim é a melhor forma de avaliar. Vamos ir, a empresa vem ter comigo hoje, diz Cristina, eu tenho inovadora, que são todas, e portanto preciso para levar isto ao mercado e este é há muitos casos em que me conta para por razão X, e portanto uma pessoa faz perguntas ou pede uma série de coisas sobre uma série de testes e validações, normalmente, que eu gostava de ver. A capacidade dessa equipa de dar algo rápido ao mercado, feedback de clientes, o progresso e a capacidade disso, isso é melhor vai a algum sítio ou não, porque depende da capacidade de execução dos e de testar uma série de ações que podem ou não ser e a capacidade de iterar rápidos é o que vai determinar e portanto e a forma como usam as experiências e presentes são mais rápidos. É um bom resumo. Muito bem. Chegar ao fim do nosso tempo. Espetacular. Agradecer aqui aos nossos oradores, aos nossos convidados. A vossa experiência é excelente para nos ajudar a debater isto. Eu creio que todos nós, isso foi bastante claro, que de facto o falhanço não é por si o fim do mundo. A experiência é sinal de quem é preciso de cultural, pelo menos no mercado que está. As empresas também estão mais predispostas a olhar e colaborar e a com isso. Está convosco e foi a falar para todos vós.